O Centro de Acolhida para Idosos em Situação de Rua fica na região central de São Paulo. Tem capacidade para acolher 60 homens e 40 mulheres. Olá, meus queridos irmãos da Web TV Misericórdia Online. Espero que todos estejam vivendo bem este tempo de Páscoa, na profundidade que Ele nos pede, né? Nessa proximidade com Jesus. Hoje vamos meditar o trecho de João capítulo 6, versículos de 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar aonde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que Ele enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho muito peculiar, né? Ele vem logo depois da multiplicação dos pães, que Jesus pegou cinco pães e 2 peixinhos, né? E multiplicou, e sobraram lá os 12 cestos e tudo mais. Depois desse trecho, né? Jesus fica um tempo ali com eles. Os discípulos entram no barco, vão para Cafarnaum e Jesus fica. E aí, durante a noite, começa a tempestade. Jesus vai caminhando sobre as águas, até que os discípulos veem, né, Jesus caminhando sobre as águas, pensam que é um fantasma. Se diz, não tenham medo. E aquele povo percebe isso, né? Percebem que nem Jesus nem os discípulos estão ali, vão para Cafarnaum, quando chegam, Jesus está lá. Mas como que ele foi parar ali, né? Eles se perguntam. Mas Jesus logo percebe que aquele povo não está tão preocupado com Jesus, enfim, descobrir quem é Jesus, mas sim nos milagres, né? Comeram o pão, ficaram saciados, foram lá atrás de Jesus, buscando outras coisas que não eram alimento espiritual. Buscando saber, descobrir mais, eu imagino que fosse uma curiosidade também deles, né? Querer saber como que Jesus fez o pão, como que Jesus fez questão, como que Jesus foi para lá, que barco que ele usou, né? E aí Jesus exorta aquele povo, né? Não busquem esse alimento só, esse alimento carnal, mas não só falando do pão, e sim falando das coisas do mundo, falando das coisas desta terra, que era o que aquele povo buscava, aquela curiosidade. E Jesus nos exorta: busca as coisas do alto, este alimento que sacia a alma. Porque nós, como humanos, não vamos nunca compreender 100% daquilo que é a realidade de Deus, né? Daquilo que é a grandiosidade de Deus. Tem um santo, né, que numa situação viu uma criança colocando água do mar dentro de um buraquinho na areia da praia, né? E ele fala: mas você é louco, nunca que você vai conseguir encher esse buraco com a água do mar, né? Porque você põe a água e a areia absorve. E aí essa criança disse para ele: é mais fácil eu conseguir pôr todo o mar aqui dentro deste buraquinho do que você conseguir compreender a grandeza de Deus, a imensidão de Deus. E é isso que aquele povo estava tentando fazer. E não buscando, né? Não buscando a parte espiritual, buscando compreender aqui
a Deus e não no nosso intelecto. Então que hoje esse possa ser o nosso exercício. Possamos somente pedir para Deus nos dar o alimento para a nossa alma. Né? Que Deus possa estar conosco no nosso coração, que Deus possa estar na nossa intimidade. E que não busquemos entender, compreender nada de Deus, porque Deus não é lógica. Deus não é para caber na nossa mente, no nosso conhecimento. Deus, Ele é e basta. Né? Que nós possamos, então, neste dia, pedir essa graça para Deus. Que nós possamos senti-lo, estar com Ele, compreendê-lo no nosso coração, não na nossa mente. Te pedimos, Senhor, essa graça neste dia. Dai-nos o Teu alimento espiritual, Senhor. Dai-nos a Tua graça. E passa conosco este dia na intimidade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.